Bom dia a todos vocês. Meu nome é Marco Lisboa, eu trabalho aqui no INSPER e é um prazer recebê-los, vocês, hoje aqui. Nós somos uma instituição um pouco diferente, nós somos privados, sem fins lucrativos, e com um programa incrível de bolsa de estudos. Quem quiser conhecer mais, temos aí mais de 250 bolsistas, alojamento, enfim. Nossa missão aqui é aceitar os alunos que passarem para a escola, os que podem pagar pagam, os que não podem dar um jeito, tudo para viabilizar o acesso ao ensino, à educação e à formação de gente. Nossa missão é essa, é formar gente e organizar eventos como esse, ajudar o debate sobre políticas públicas, os desafios do país. E essa iniciativa bacana, uma iniciativa da INSPER Júnior, aqui da escola. Quem vai fazer a apresentação formal aqui é a Maria Eugênia, diretora do núcleo acadêmico. Com você, tá bom? Obrigada. Bom dia, gente. Em nome da INSPER Junior Consulting, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que vieram prestigiar nosso painel econômico, e principalmente aos nossos convidados Henrique Meirelles e Zeina Latifi, e a nossa mediadora Thaís Herédia, que está sempre com a gente aqui em todas as edições. É sempre um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. A INSPER Junior Consulting está há mais de 17 anos no mercado, prestando serviço de consultoria estratégica, e todos os semestres a gente faz o painel econômico. E eu gostaria de destacar que essa edição foi a que tiveram mais inscritos, o dobro do semestre passado. O principal objetivo do evento é trazer temas econômicos de importância nacional para serem discutidos por convidados qualificados. E como tema deste painel, o nosso assunto hoje vai ser o cenário econômico e dificuldades para o próximo presidente. Eu espero que todos vocês aproveitem. Agora eu passo a palavra para a Thaís Herédia, mediadora do nosso evento, formada em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Brasília, jornalista especialista em Economia e Política e trabalhou em diversas TVs e, finalmente, na TV Globo e no Globo News. Agora ela vai apresentar os nossos convidados para vocês e explicar a dinâmica do evento. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tem que aplaudir a Maria Eugênia, mas tem que aplaudir a iniciativa também, principalmente. Realmente, eu estou aqui com eles já faz mais de 3 anos, que todo semestre eles me chamam para fazer a mediação desse evento. É super bacana, é uma honra, um privilégio. Obrigada, meninos, mais uma vez. Ministro, a gente está numa escola... bem-vindo. Então, primeira vez que eu aqui já como da casa desse evento, posso lhe dizer, a gente está numa escola e a 1h15 a gente tem que liberar os meninos. Então, o senhor acabou atrasando um pouco, a gente vai ter que correr nos temas, porque 1h30 eles têm aula, o Marcos está aqui para garantir que ninguém chegue atrasado, porque aqui não pode chegar atrasado. Então, nós vamos começar... o ministro Henrique Meirelles, todos já conhecem, a Zeina Latifi, economista-chefe da XP Investimentos, e eu já quero começar esse debate aqui trazendo um tema que eu acho que é um tema relevante hoje, quando a gente olha para o futuro, para onde vai o Brasil em termos de crescimento? Quanto que a gente pode crescer? Qual é a agenda do crescimento hoje do Brasil? Porque a gente está muito focado na questão da turbulência da eleição, de quem vai ser o candidato para cá e para lá, mas tem uma dinâmica na economia brasileira que acorda e dorme todos os dias buscando soluções, e o desafio de crescer é um desafio permanente que parte desde o próprio negócio até o país como um todo. Então, ministro, vou começar, vou passar a bola aqui para a Zeina, para ter essa... Ela sendo a mulher, eu vou passar primeiro para ela, já vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Zeina, até para você propor o debate, para o ministro participar, como é que você vê a agenda do crescimento hoje para o Brasil? Ela é consistente, ela é factível, ou a gente vai ficar amarrado ainda em questões relevantes antes de conseguir avançar nisso? Bom, eu também agradeço o convite, é um privilégio estar com o ministro Meirelles aqui. Olha, nós não temos essa resposta ainda. Nós estamos num momento muito importante na economia brasileira, que, se a gente errar na mão, a gente vai estar comprometendo o nosso futuro próximo. A gente é um país que envelhece, e envelhecer dá trabalho, porque vai aumentar o desafio fiscal e aumenta também a dificuldade para crescer, porque vai ter mais gente, vai ter menos pessoas carregando o piano, e o piano mais pesado. Então, precisaríamos ter mais produtividade.
Nós temos uma janelinha aí, máximo 5 anos ainda de bônus demográfico, então a missão do próximo presidente é de fato, não só, né, resolver a questão aí da solvência da dívida pública, mas também destravar reformas que ampliem o potencial de crescimento do país. Bom, eu não acredito que, apesar do desafio ser enorme, eu não acho que a gente vai para um quadro de colapso. Eu acho que o país está mais maduro, acho que o debate econômico está mais maduro. Eu diria que esse foi um legado da Dilma, que ela fez tanta bobagem que ela, pelo menos, ajudou a melhorar o debate. Acho que o país, alguma coisa, aprendeu com os erros, né? Então, acho que tem, assim, as reformas elas vão acontecer. A resposta que a gente não tem é se elas vão ser ambiciosas o suficiente para dar conta desse desafio. Se a gente tiver um próximo presidente que faz uma coisa meia boca, né, reforma da Previdência muito tímida, ajuste fiscal tímido, tudo muito tímido, não avançando em questões essenciais para aumentar a produtividade, aí a gente tem um tripé importante para a produtividade, ambiente, né, a melhora da gestão, né, do ambiente de negócios, abertura da economia e capital humano, né? Então, tem que avançar nessas frentes. Não pode só uma, tem que ser as 3 juntas. Então, não é brincadeira. Agora, o risco é de um cenário medíocre, é claro. E sem a demografia para ajudar, a gente está falando de um país que não vai conseguir crescer muito mais que 1%, menos de 2%, né, nos próximos anos, o que é muito pouco, é aquém do que o mundo cresce. Só vai aumentar o hiato entre o Brasil e o resto do mundo. Num cenário em que a gente tem avanços importantes nessas agendas todas, acho que aí a gente pode se surpreender com a capacidade de reação da economia. Se a gente olha o nosso histórico de acertos de política econômica ali, até no Collor, né, quando abriu a economia, começou a privatização, enfim, Fernando Henrique, Lula, principalmente o primeiro mandato, a gente vê que a economia reage muito bem quando a gente aperta os botões certos. Daí, nesse caso, acho que a gente pode se surpreender. Tudo bem, a gente não vai conseguir crescer como a Índia até tem um bônus demográfico fantástico, a demografia é fantástica ainda ali, não vamos conseguir crescer tanto assim, 7%, não é isso, mas acho que a gente pode ter um crescimento, pelo menos, ligeiramente acima do resto do mundo, ou pelo menos em torno do resto do mundo, que já seria bastante satisfatório. Essa resposta a gente não tem, né? Temos uma eleição, essa resposta a gente não tem. Pois não, eu acredito exatamente na direção em que a Zena colocou o debate, porque, de fato, nós enfrentamos, em 2015, 2016, a maior crise econômica da história, né? Produto de equívocos de política econômica. E é esse que eu acho que é a grande contribuição em que ela se refere da Dilma. Quer dizer, ela cometeu todos os erros que podia cometer, pode ter algum que não foi pensado a respeito, mas os erros fundamentais foram cometidos, nós entramos numa recessão muito forte, então ficou muito claro o que não poderia ser feito. Então, nós entramos numa agenda em que eu dividiria em 2 partes, aproveitando, inclusive, o quadro que a Zena colocou. A primeira delas é assegurar um crescimento durante um período prolongado, porque nós temos vivido no Brasil exatamente crises periódicas, com uma razão fundamental, que é a razão fiscal. Tá? Um ritmo de crescimento de despesa pública que cresceu de 10% do PIB em 91 para quase 20% em 2016. Isso é insustentável. Então, isso gerava, de tempos em tempos, uma certa incerteza com um certo problema, que foi, agora, de uma forma mais aguda. Então, em primeiro lugar, as reformas fundamentais que assegurem a sustentabilidade fiscal e, portanto, um crescimento de acordo com a demografia brasileira. Um crescimento, portanto, menor do que foi nas últimas décadas, mas um crescimento. Isto é, estabilizando a economia e saindo desse período de crises recorrentes. Mas não é suficiente, exatamente porque nós temos aí um crescimento que não será satisfatório para atender
aí a todas as demandas aí da população e de vocês, jovens, que querem oportunidade no futuro. Portanto, a agenda que eu chamo de agenda de produtividade, que é exatamente o que a Zena chamou de ambiente de negócios, é fundamental, né? Exatamente visando com que nós possamos, trabalhando o mesmo, né, empresas e pessoas, principalmente, produzir mais e melhor. Então, existe uma agenda extensa de produtividade, inclusive já foi apresentada uma série de propostas objetivas que estão em discussão no Congresso, inclusive, uma série de pontos aí, e muitos pontos ainda, muitas questões ainda a serem apresentadas, né, à frente, visando aumentar a produtividade. Uma delas, por exemplo, é a questão digamos, da privatização ou desestatização ou capitalização, que tem diversos nomes aí, tudo aí por uma questão política, da Eletrobras. Fundamental, né? E vai por aí, né? Toda uma série de coisas, reforma tributária, etc. Então, isso é fundamental. A questão do capital humano é educação, né? Investimento em educação, principalmente investimento na qualidade. O Brasil aumentou a escolaridade nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente o número de crianças da escola e depois o número mesmo de estudantes na escola, no ensino médio. Mas a qualidade caiu. Então, nós precisamos trabalhar e aumentar e investir na qualidade. Em resumo, melhorando, portanto, o capital humano com melhor produtividade, e com a equação fiscal já resolvida, uma sustentabilidade fiscal no futuro, nós podemos, sim, elevar a taxa de crescimento potencial do país. E é isso que nós estamos trabalhando. Agora, é absolutamente correto a afirmativa de que esse ano é decisivo, não só pelas propostas que ainda estão em discussão. Está aí a proposta, né, a reforma da Previdência, que é fundamental para a questão fiscal. Quer dizer, se não fizer uma reforma da Previdência, é insustentável. Nós vamos ter problema grave daqui a um pouco. Se fizer uma reforma da Previdência leve, mais ou menos, nós teremos aí uma economia trepidante aí nos próximos anos, aí, mais ou menos no limite, como foi em alguns momentos das últimas décadas. Mas, no momento em que se faça essa reforma da Previdência e todas as demais reformas, nós teremos, aí sim, assegurado uma trajetória de crescimento sustentável para o Brasil e consistente aí, com o padrão internacional que se espera de um país como o Brasil. Por outro lado, é evidente que isso não será feito esse ano. De um ano eleitoral, isso será feito a partir, certamente, do ano que vem, o que compete exatamente à liderança do próximo presidente da República. Então, teremos eleição esse ano, o que vai decidir o rumo que vamos seguir. Se nós vamos parar, se nós vamos voltar atrás, ou se nós vamos prosseguir. É essa a decisão e eu concordo com isso. Ministro, misturar um pouquinho da economia com política, já que a gente está tão ancorado e preso na decisão eleitoral de outubro, que é a questão do discurso, né? Se a gente está tão dependente das decisões que vão ser tomadas por esse novo presidente, que discurso, como é que monta o discurso de convencimento da população? Porque convencer a população, vote em mim, porque eu vou aprovar a reforma da Previdência, é uma coisa esquisitíssima, né? Ao mesmo tempo, você diz, eu fazer um discurso tentando convencer ao eleitor de que você tem a melhor plataforma para tocar a agenda do crescimento real e não um crescimento medíocre, também parece um pouco abstrato demais, né? Como é que o senhor está montando o seu discurso? Quer dizer, como é que o senhor se apresenta diante desse desafio e desse enorme obstáculo que outubro impõe ao futuro do Brasil? Em primeiro lugar, Thaís, nós temos que falar com a população e tocando no que é importante para quem está ouvindo, né? E o que é importante? Como tudo isso afeta a vida de cada um. Isso aqui é o relevante. O que afeta? Primeiro, emprego, né? As pessoas estão muito sensíveis à questão do emprego. Discutir equilíbrio fiscal, etc., ficou um pouco longínquo. Agora, no momento que se fala de emprego, né, o que se destruiu de emprego no Brasil
o que se aumentou o desemprego, as pessoas entendem perfeitamente o que nós estamos falando. E políticas que levaram a isso. Então, as pessoas se conectam imediatamente com a realidade. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, inflação. A inflação é algo também que afeta diretamente a vida de cada um, a sua capacidade de comprar. Então, no momento em que nós discutimos essas questões, que são os efeitos de políticas econômicas racionais e bem aplicadas ou não, e mostrando que períodos em que deu certo, o que deu errado, no meu caso específico, por exemplo, eu posso mencionar o período onde eu estive no Banco Central, por exemplo, que então controlamos a inflação, estabilizamos a economia, etc., e o país cresceu. As pessoas se conectam com isso, falando mesmo. Emprego e inflação, então, vão ser as... Sim, emprego, inflação, renda, em última Emprego, inflação e renda vão ser sua plataforma de discurso. Não, pode elaborar mais, ministro. Eu só quis fazer uma intervenção aqui para pontuar. Evidentemente que a pergunta imediatamente que surge é de, bom, mas e todos os demais temas de interesse da população? Né? Vai ficar só na economia? Não. A economia é fundamental, primeiro, gerando emprego, renda e inflação baixa, já assegura o fundamental para a população. Segundo, segurança, educação, saúde. Perfeitamente, é fundamental. Agora, para assegurar mais recursos para a segurança, a educação, a saúde, a economia precisa crescer e a arrecadação precisa crescer também. Quer dizer, a partir daí, no momento em que asseguremos uma taxa de crescimento próximos anos para o Brasil, nós vamos ter condição de ter um crescimento da arrecadação. E aí eu não estou falando só da União, é muito importante que as pessoas, se falam nisso, imediatamente pensam no governo federal. Não, nós estamos falando aqui de estados. As polícias estaduais são pagas, são equipadas pelos governos estaduais. A arrecadação estadual é diretamente relacionada ao aumento da criminalidade no Brasil, independentemente da questão de gestão. Caiu muito a arrecadação dos estados nos últimos anos. Investimento em polícia é brutal. Por exemplo, vou dar 2 exemplos para você. O efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro é 50% do que era há 10 anos atrás. Por quê? Porque não se faz concurso, porque não tem recurso, o Estado. O Rio Grande do Norte é 20% do que era e do que deve ser. Então, este é um exemplo concreto. Então, nós temos que crescer, nós temos que ter políticas econômicas racionais, que é a base, porque isso vai gerar, além de emprego e renda, vai gerar aumento de arrecadação dos estados, dos municípios e da União. Né? E, a partir daí, nós teremos condições, sim, de executar políticas de educação. Por exemplo, educação básica, que é fundamental. 70% quase, um pouco mais de 60%, ontem eu estava com os dados, eu estava lá na reunião das prefeituras em Niterói, mais de 60% da educação básica no Brasil é dos municípios. Então, o município precisa ter arrecadação. Né? E isso é resultado também da política econômica. E vai por aí. Saúde, a mesma coisa. Né? Então, resumo, é esse o quadro. Primeiro, uma economia saudável, gerando emprego, renda e aumento de inflação controlada e aumento de arrecadação. E aí, capacidade de gestão para aplicar bem esses recursos nessas diversas áreas. Zena, num artigo recente seu no Estadão, você chamou a atenção para o ilusionismo, né, que não cabe mais ilusionismo no Brasil. A gente tem questões gravíssimas para enfrentar e o discurso político que não de alguma forma, blindar-se desse ilusionismo não vai produzir efeitos. Né? Como é que você está enxergando, na construção desses candidatos e do tema da economia, a dose de ilusionismo do debate? Olha, eu acho que diminuiu bem, né? Por isso que eu coloquei a melhora do debate econômico. A gente vê vários candidatos que defendem disciplina fiscal, os competitivos defendem, e tem que fazer mesmo, porque, se não houver disciplina fiscal, o próximo presidente não termina mandato. Né? Então, é mais do que questão de convicção, é questão até de falta de opção. Né? Agora, eu vejo que nessa discussão, ainda, claro, sempre tem alguém que negue,
E a agenda de crescimento, né, esses pontos que eu coloquei, que o ministro colocou, aí a confusão é grande, né? A gente vê ainda discursos de protagonismo, liderança do setor público no investimento. Ainda tem esse discurso, né, que eu acho que são discursos que são mofados, são ultrapassados, né? Não deu certo, né? A gente precisa caminhar para um Estado que atrapalhe menos, um Estado que cuide mais das pessoas, em vez de ser promotor de crescimento ali, com estatais, com investimento público. A gente gasta mal. Olha quanto investimento público mal feito que a gente tem no Brasil, que rouba produtividade né, com custo de oportunidade enorme. Agora, Thaís, eu acho que tem um ponto, quando a gente pensa em amadurecimento, né, das nossas instituições democráticas e tal, por exemplo, o papel da imprensa, o papel das lideranças do setor produtivo, no sentido de apontar essas inconsistências, de apontar o ilusionismo de alguns candidatos, é essencial, né? Porque se o sujeito fala, defende o ilusionismo e ninguém rebate, se a imprensa não cobra, se as pessoas, os formadores de opinião, enfim, acho que cada um tem que fazer, né, o seu papel. Aí é o funcionamento das instituições democráticas, né? E eu acho que isso melhorou muito, né? A própria imprensa, se no passado tinha dificuldade de entender, não o seu caso, mas, enfim, dificuldade de entender, por exemplo, os equívocos da Dilma e o quanto isso ia custar caro para o Brasil, era muito difícil explicar, muito difícil. Hoje está todo mundo sabendo que tem que fazer reforma da Previdência. Claro que cada candidato vai ter que dizer exatamente qual é o modelo, enfim, né, trabalho que vai ser importante. Mas é isso, eu acho que, quando eu falo em amadurecimento do país, é nesse sentido, da gente ter os pesos e contrapesos funcionando melhor. Ministro, vou fazer aqui o papel da imprensa que tenta cutucar os debates. O senhor acha que a maioria da população brasileira já entendeu de verdade que o Estado quebrou? Porque, assim, se não houve esse entendimento ainda, como é que vai explicar que, antes de falar em geração de emprego, tem que falar em equilíbrio das contas públicas? Porque várias pesquisas estão surgindo, né, de institutos, buscando exatamente entender, assim, como é que a população está enxergando o papel do Estado. Ainda existe, pode até existir a compreensão de que o Estado cresceu demais, é caro demais, mas a expectativa com relação ao Estado não diminuiu, ou seja, o Brasil ainda, a população brasileira ainda espera muito do Estado. Como é que o senhor enxerga essa percepção e como é que o senhor vai quebrar essa ilusão de que o Estado brasileiro vai poder contribuir como contribuiu no passado? Nós vamos ter que, exatamente, dar exemplos concretos baseados na realidade. E, na realidade, conforme ela está sendo vivenciada e percebida pela população. Segundo, nós temos que levar exemplos concretos de formas de resolver os problemas. Por exemplo, a infraestrutura, né? Existem exemplos concretos de onde a infraestrutura foi resolvida, onde tem transporte, por exemplo, onde tem estradas, foram estradas que foram privatizadas, estradas boas, de qualidade. As pessoas percebem isso claramente. A mesma coisa de aeroportos. E nem todos vão aos aeroportos, evidentemente, mas é um exemplo tangível. Então, nós temos que mostrar claramente o que funciona e o que não funciona. E ilustrando esse debate. Agora, eu acho que a Zena tem também razão no aspecto de que o debate ele é prejudicado, e esse esclarecimento ele é prejudicado exatamente porque existem ainda muitos candidatos que estão propondo o contrário. Quer dizer, estão propondo exatamente a volta de um Estado interventor, volta de um Estado que pode tudo e que vai prover a todos aqui. Não só vai prover o que a população precisa em todas as áreas, inclusive aquilo que não compete ao Estado, como também é o Estado empreendedor, empresário, e o Estado intervencionista, que vai decidir o que é melhor para as pessoas. Evidentemente que, como em qualquer democracia, isso vai ser resolvido no debate. Você acha que dá tempo até outubro para convencer as pessoas do contrário? Olha, eu acho que tem uma vantagem. Tá certo?
A Zena usou a expressão aí que a Dilma prestou um serviço aí no debate econômico. Eu acho que esta recessão, em que é uma recessão que não é teórica do ponto de vista da população, todo mundo sentiu, qualquer um, em qualquer nível social, em qualquer região do país. Isto foi um exemplo. Olha, isto que vocês passaram, o desemprego, a inflação elevada, foi resultado das políticas que foram feitas pelo governo anterior e que existem candidatos que estão propondo voltar atrás. O entendimento é imediato. Você não precisa de entrar em teoria macroeconômica ou discutir o assunto. É um exemplo concreto. Quer dizer, é este talvez um dos grandes serviços, né? Eu, durante muitos anos, inclusive em debates no exterior e etc., ou no Brasil, eu dizia que era inevitável, isso, década de 90, etc., e começo dos anos 2000, eu dizia que era inevitável. Quando eu estava no Banco Central, por exemplo, as pessoas me diziam, quando a revista The Economist publicou aquela capa, né, o Brasil decola, o Cristo decolando, e isso era definitivo, o Brasil tinha entendido, etc., as políticas corretas, eu dizia, eu acho inevitável que, cedo ou tarde, o Brasil vai ter que passar uma experiência do tipo Estado intervencionista, etc., porque existe um grande grupo de pensadores na área econômica, de pensamento econômico, e política, que propunham fortemente isso. E eu falava, essa tentação vai ser inevitável em algum momento, nós vamos ter que passar por ela. Bom, as pessoas dizem, não é necessário. Independente disso, o fato é que passamos. E tem uma vantagem. Deu errado, e aí tem às vezes uso o exemplo das companhias aí, startups, etc., das companhias de internet, que tem aquele mantra lá do Vale do Silício, que é o seguinte, o importante é que você tente o que você quer tentar, fracasse se tiver que fracassar, fracasse rápido e completamente, e mude, saia e adote outra direção. Quer dizer, essa é uma dinâmica que está longe do Brasil conhecer, né, ministro? A gente gosta de manter o fracasso vivo, né? Bom, eu espero que tenha sido um fracasso tão profundo e tão penoso que tenha servido de uma lição. Zé. Posso só acrescentar um ponto que eu acho importante? É claro que, para o eleitor, que a gente chama eleitor mediano, quer dizer, é difícil entender temas técnicos, né? Mas as pessoas, elas veem as consequências das políticas. Em 2013, os nossos jovens foram às ruas, eles achavam que eles estavam protestando contra a tarifa de ônibus, eles estavam protestando contra a inflação. Não é coincidência que, naquele momento, a inflação de alimentos era 15% e os protestos ganharam a força que ganharam. Agora, a gente tem um presidente que baixíssima taxa de aprovação, 7%, 5%, mas não teve o fora Temer, não espontâneo, não com o volume que teve o fora Dilma. Ninguém foi falar, não, eu sou contra a Previdência, a reforma trabalhista. Esses temas estão sendo colocados e reformas importantes foram aprovadas, e a sociedade pode até não compreender muito bem, mas compreende muito bem a inflação baixa, e o que a inflação baixa traz de benefício para o seu dia a dia é desorientador para uma família, ainda mais, né, pensando em inflação de alimentos, fazer a compra e não sabe se na semana seguinte vai conseguir comprar a mesma cesta. Isso é profundamente, né, gera distúrbios, né? Isso é realmente inquietante para uma família. Então, assim, inflação baixa, emprego voltando, acho que esse ano vai ser um ano de começar a melhorar um pouco a geração de emprego, não vai ser plena, mas, enfim, a política monetária tem as suas defasagens, mas isso a sociedade entende. Isso a sociedade entende. Pode não entender a reforma da Previdência, mas entende bem de inflação baixa. Ministro, misturar de novo aqui a economia com a política, o senhor acha que o senhor colocou aqui que tem ainda um grupo grande de políticos que estão gritando essa solução de um Estado maior e provedor, e tem um grupo também que está mais pulverizado, do qual o senhor faz parte, que tem esse discurso quase que em consenso sobre a situação da economia atual e o que é preciso fazer para frente, que está muito pulverizado, né? Como é que o senhor vê a solução aí de quem vai ser o candidato ideal, quem vai ser o que vai conseguir unificar esse discurso, vai conseguir carregar esse discurso na altura que a outra turma
consegue gritar e convencer por enquanto, né? Porque, afinal de contas, eles têm mais votos que todo o restante. Porque o tempo é curto, né? Enfim, essa pulverização é o que, por exemplo, mais preocupa o mercado, os investidores, enfim, que são aqueles que tomam as decisões mais relevantes agora, né? Que vão ter impacto no Brasil. Olha, eu acredito que essa decisão, apesar do tempo ser curto, nós temos em política, às vezes, 3 meses é um longo tempo. Tá? Nós falamos de maio, junho, julho e agosto começam as convenções. E eu acho que as coisas começam a tomar a sua dinâmica própria e começam a se definir. Por exemplo, ontem, a desistência do Joaquim Barbosa. Um exemplo típico. Quer dizer, é um candidato relevante. 9% das intenções de voto, candidato relevante. Com o Joaquim, sem o Joaquim, o cenário fica bem diferente. Né? Então, ele já saiu. Outros poderão tomar a mesma decisão. Quer dizer, eu acredito que essa decisão, essa consolidação, será natural, porque eu não acredito muito na solução de acordo de bastidores. Por quê? Porque, inclusive, ela pode ser errada. Tá certo? Porque só o potencial eleitoral, de fato, é que vai definir isso. E isto é um momento muito prematuro, porque nós não podemos nos esquecer das características da legislação eleitoral brasileira, que é fundamental. Quer dizer, porque a legislação é o seguinte, nesta fase, ao contrário de outros países, os Estados Unidos agora, um período desse eleitoral, grupos de pessoas poderiam se cotizar e comprar tempo na televisão para divulgar uma plataforma, um candidato, etc. Aqui no Brasil não pode, é proibido. Né? Então, o nível de divulgação durante esse período até agosto é baixíssimo. Aqui a legislação diz o seguinte, não faz nada até começar a campanha. Começando a campanha, que é 45 dias de televisão, é 35, bom, aí existe um mecanismo de divulgação muito poderoso, que é a televisão. Aí tem tempo na televisão assegurado para cada partido e cada candidato. Aí é fortíssima a divulgação. Então, ela é muito concentrada aí no final de agosto e em setembro. E aí é que as coisas, de fato, vão se definir. Eu não acredito que vão se definir antes disso. Alguma definição nós vamos ter até as convenções, como já houve do Joaquim, ontem, por exemplo, mas eu acho que haverão, de fato, ainda haverá uma certa dispersão, até se entrar, de fato, no período eleitoral. E aí o próprio eleitor ele vai se posicionar. E quando nós chegaremos no primeiro turno, eu acredito que já vamos chegar um pouco mais consolidado, depois do período de propaganda na televisão, e teremos um pouco mais de consolidação, mas não completa, mas, evidentemente, para isso temos 2 turnos. Tá? Eu acredito, olhando o quadro, que é, sim, muito possível nós termos, então, um candidato, que eu chamo um candidato reformista, outro chamo do centro, etc., no segundo turno. Porque eu não acredito muito que esses 2 extremos vão prevalecer, exatamente por causa deste período e de temas específicos. A direita que fala na violência e no direito do cidadão se armar. Bom, isso aí atinge uma parcela pequena da população. Quer dizer, todos veem o risco de todo mundo armado no meio da rua. Imagina se você tem uma discussão no trânsito, os 2 estão armados. E, quer dizer, isso é mais ou menos evidente. Então, eu acho que as limitações são bastante óbvias, como assim também do PT. Eu vou só encaixar aqui uma pergunta, Zena, que eu recebi dos alunos, que o INSPER Júnior foi coletando perguntas. Tem uma pergunta específica para o senhor, ministro, perguntando qual é a disposição do senhor em trocar de lugar aí do líder da chapa para ser um vice-presidente. Qual é a disposição do senhor para isso? Olha, a minha candidatura é a presidente. Eu não estou considerando a hipótese de ser vice-presidente. Inclusive, porque eu não estou convencido de que outros candidatos, que vamos chamar aí, que eu chamo do centro democrático, têm um potencial de votos realmente maior do que o nosso. Por exemplo, eu fiz pesquisas qualitativas muito interessantes e que mostram o seguinte, quais são as características que o brasileiro espera de um próximo presidente. Interessante isso.
As características são competência, experiência, honestidade e seriedade. Muito bem. Mudando grupos em diversas regiões do Brasil, você muda a ordem dessas 4 características. As 4. Mas as 4 estão lá. Muito bem. Depois que apresenta a minha história, seja no setor privado, uma grande organização global, depois no Banco Central, trabalhando com Lula, isso tem um efeito interessante, porque, trabalhou com Lula, fez o Brasil cresceu, etc., etc., tudo bem. Saiu, entrou em recessão, voltou com o Temer, olha aí. Então, o resultado disso está crescendo, olha aí, está crescendo. Isso é que eu quis dizer. Saiu, o riso saiu, naturalmente. Exatamente. Por quê? Exatamente esse é o ponto. Então, o que acontece? Nós temos aí uma situação onde, em mostrado isso, o potencial de voto aumenta muito expressivamente, muito fortemente. Por quê? Porque chega no final do grupo, quando pedem para descrever as minhas características, são as mesmas 4. Isto é, competência, experiência, seriedade e honestidade. Então, o que acontece? Isso mostra um potencial de voto muito forte. Então, no momento em que eu comparo o potencial de crescimento meu com outros candidatos do centro, eu acredito que não há razão para este tipo de movimento ser feito artificialmente, baseado numa intenção de voto que, a essa altura, diz quase nada. Porque ele mede índice de conhecimento baseado em eleições anteriores. Zena, a gente sabe que a economia tem um papel importante aí na tomada de decisão das pessoas, não está tendo para dar popularidade ao presidente Temer, mas e aí por motivos óbvios, mas existe hoje uma discussão seguinte: quanto do que vai acontecer na economia de hoje, que já está acontecendo, esse esfriamento do ritmo de recuperação, do que era esperado, né, e que está mostrando aí, está revelando aí uma série de coisas sobre o tamanho do estrago na economia, mas quanto que você enxerga, o que pode acontecer na economia até outubro que vai fazer as pessoas mudarem o voto? Porque, por exemplo, criou-se a mesma expectativa na cabeça dos economistas e dos investidores de que a economia cresceria mais, ela é compartilhada por todas as pessoas, pelas famílias e por aí vai, né? E a gente se alimenta daquilo diariamente. De repente, as expectativas começam a mudar, de menor crescimento. O governo vai anunciar aí, semana que vem, uma expectativa menor de crescimento para o ano, e isso mexe na coisa do orçamento. Então, o fato da economia estar desacelerando pode fazer com que as pessoas tomem uma decisão, mudem de decisão com relação ao seu voto, porque estão sentindo mais impacto? O que tem de positivo, o que tem de negativo nisso? Tá, tem vários comentários aqui. Primeiro, acho que uma colocação que é importante é o seguinte: quando a gente olha a aprovação do presidente Temer, ela está muito correlacionada ao medo do desemprego, que ainda é muito alto, né? Não é só porque a imagem dele, porque tem dúvidas em relação, né, ele tem ali um déficit de credibilidade. O medo do desemprego ainda está em patamares recordes. Acho que, em parte, é um pouco a própria dificuldade do governo de explicar a agenda econômica. Vamos combinar que isso o Lula fazia muito bem, né, de fazer essa comunicação com a sociedade. Continua fazendo mesmo, porque estava errado. Continua fazendo, e esse nunca foi um atributo do PMDB. Mas, dito isso, quer dizer, nem tudo é questão de gap, desse ato de credibilidade. Eu acho que tem muito a ver com as condições econômicas. As condições econômicas, se a gente estivesse numa confusão, se a gente estivesse naquele quadro ali, 2015, início de 2016, inflação que você não sabe para onde vai, o dólar você não sabe para onde vai, a Selic você não sabe para onde vai, o Stuberg falava que tinha um alçapão no fundo do poço. Num cenário de total confusão, você pode ter um resultado eleitoral complicado, porque você aumenta o apelo para discursos populistas. Esse ambiente agora, ainda que ele
esteja, por hora, frustrando expectativas. Acho que está cedo para a gente também fechar as portas para alguns resultados positivos, enfim, pelo menos é o suficiente para acalmar a sociedade. Né? O carnaval foi celebrado, o sentimento no país mudou, as pessoas já estão comprando televisão. Só para fazer aqui um paralelo, em 2014 não tinha nada disso, viu? A Copa era no Brasil, venda de televisão só foi aparecer ali na véspera da Copa, não tinha uma bandeirinha nas casas, o sentimento era bem complicado, o medo era de protestos, não sei se vocês se lembram disso, vocês são muito jovens, mas, enfim, o medo era de protestos, o sentimento do país mudou. Isso ajuda a trazer confiança e acho que isso favorece os candidatos de centro. E o desemprego elevado, que ainda é elevado, reforça ainda mais essa questão de, olha, não pode colocar um aventureiro. Né? Então, tem esse duplo lado da economia. Não pode estar bagunçado demais, mas essas condições atuais, de fato, fortalecem, ao meu ver, candidatos de centro. Agora, uma pequena consideração em relação à atividade econômica, a gente tem que lembrar que a informalidade ela volta primeiro. Né? A gente vê o emprego sem carteira voltou mais rapidamente, o emprego por conta própria, né? Trabalho por conta própria. Isso significa que você tem uma economia informal que já está indo, setor de serviços, só que as estatísticas não capturam. Então, por que eu estou falando isso? Isso é ruim na hora que você vai lá medir o PIB. Mas, do ponto de vista de sensação térmica, não é tão ruim. Né? Porque as pessoas estão conseguindo um bico aqui, uma coisa ali. Você vê a construção civil, pelo menos em São Paulo, a gente vê voltando. Então, talvez a sensação térmica não seja tão ruim. E o terceiro, é uma discussão muito conjuntural essa, mas acho que vale a pena colocar. A gente está falando de uma crise que foi muito severa, que machucou, do ponto de vista financeiro, famílias e empresas. Quando você tem crises com essas características, a volta é mais difícil, ainda com medo do desemprego. Agora, isso significa que é uma volta lenta e em etapas do consumo. Então, mas os dados da economia foram bem. Os dados de venda de carro foram muito altos. Então, quer dizer, o sujeito comprou carro, daí, no dia seguinte, foi no supermercado, fez uma compra mais modesta, é claro. Mas não quer dizer que a economia não está voltando. É que são alguns setores que ali sentem mais. Eu dei também já o exemplo das vendas da TV. Então, está muito cedo para a gente dizer que a economia vai ser ruim esse ano, que vai gerar inquietação e que vai dar chance para candidato populista. Eu não vejo dessa forma. Ministro, vou pedir para o senhor fazer considerações finais. A gente vai ter que terminar mesmo, porque já chegamos na hora que tem que dispensar aí os alunos. Então, suas considerações finais. Bueno, eu já vi, o diretor já está ali olhando aqui, porque ele quer já botar vocês na classe de aula. Mas é o seguinte, eu acho que existe uma palavra que resume isso, que é a sensação de bem-estar. Né? Que é a tradução que eu faço para o feel good factor, né? A sensação de bem-estar. E a sensação de bem-estar, ela vem, evidentemente, defasada, principalmente porque não há uma mudança dramática, ela é uma mudança gradual. Por exemplo, se você pega 94, muitas vezes se faz a correlação com 94. 94 foi o plano real. Bom, aquilo é diferente, porque nós estávamos com a inflação aí de 80% ao mês, houve um plano e a inflação estabilizou do dia para a noite, de repente os preços pararam de subir. Então, o efeito era imediato, rápido. Agora, existe um efeito forte, eu concordo, eu acho que a sensação de bem-estar está melhorando, as pessoas começam a perceber que já conseguiu, ele próprio conseguiu, o parente conseguiu alguma coisa, o outro que estava desempregado, o conhecido. Então, essa sensação está aumentando e vai continuar aumentando até outubro. Então, a sensação de bem-estar tem um ritmo que beneficia aqueles candidatos, de novo, que estão propondo uma rota de crescimento, etc. E, segundo, tem esse outro aspecto. Né? Esse risco e esse desemprego ainda elevado, porque foi o maior patamar que nós já tivemos, então caiu bastante, mas ainda é elevadíssimo. Então, o que acontece? Este medo ele pode também ser colocado da forma correta. Isto é, não vamos voltar àquele tipo de política que gerou
esse desemprego. E com a fala correta, com a fala objetiva, etc., eu acho que isso pode ser muito bem entendido, sim. Então, eu acho que, de um lado, o tempo, de fato, não é muito, mas, por outro lado, nós temos uma melhora da sensação de bem-estar, que, com um discurso adequado, inclusive mostrando o risco, não só o problema, mas o risco de volta atrás, eu acredito que é, assim, possível evitar que um candidato populista ganhe a eleição e que nós voltemos aí a ter uma crise para os próximos anos. Tá, joia, que bom. Ministro, eu espero que vocês falem bem alto, porque está crescendo o número de gente querendo imputar a crise ao pós-2014, né? Já 2015, 2016, então precisa falar um pouquinho mais alto. Olha, vamos ter que terminar. Por favor, voltem logo para a sala. O Marcos está aqui na porta com a lista dos alunos. Ministro, muito obrigada, foi um prazer. Zena, de novo, estar aqui com você. Obrigada. Aos meninos do INSPER Júnior, parabéns pela iniciativa. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Eles vão querer que a gente faça uma foto aqui.